capítulo 3, 16 e 17, e depois o texto de Romanos 8, apenas o verso 32. Podemos ler juntos? Vamos ler juntos? 3, 16 e 17. Lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gostaria que você ficasse com a expressão que Deus deu o seu Filho. Deu o seu Filho. E agora Romanos capítulo 8, verso de número 32. 8, 32. Podemos ler juntos também. Romanos 8, 32. Leiamos. Aquele que não poupou o seu filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui a expressão antes por nós entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Portanto, são esses textos que eu gostaria de compartilhar algo nesta noite. Pai Santo, mais uma vez oramos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, mediante a palavra. Ela é viva, é eficaz, poderosa, ela nos edifica, ela nos corrige, ela traz salvação, ela nos encoraja, e ela, Deus, nos leva à grata esperança em Cristo Jesus da nossa salvação. Ó Deus, abençoa para que a palavra pregada alcance não somente os ouvidos, mas que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós aqui, os que estão presentes, os que estão em suas casas assistindo pelas mídias sociais também. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus o presente. Jesus o presente. Quem não gosta de receber presente? Creio que todos nós gostamos de receber presente. Da mais tenra idade até a pessoa mais velha gosta de receber presente. O presente é sempre uma boa surpresa. Qual foi o último presente que você recebeu? Ou qual foi o último presente que você deu? Receber presente é uma bênção, né, irmãos? E dar presente, lembrando do texto bíblico, melhor é dar do que receber. Também o princípio de ajudar, abençoar alguém também é algo interessante. Portanto, eu gostaria de iniciar com essa frase, até para frisar a ideia de que João capítulo 3, verso 16, está falando para nós de um presente, que Deus deu, o unigênito, o único gerado de Deus, numa ação bondosa de Deus de presentear o mundo, e é ratificado pela expressão que Deus não somente deu, mas Ele enviou. Ele endereçou esse Filho ao mundo. E esse presente à humanidade não foi apenas algo intencional, mas foi algo prático, algo que de fato aconteceu, uma realidade. E o Natal é uma revelação disso. Nós não temos com precisão, de fato, dia, nós não temos esses dados assim mais específicos, que hoje a gente sabe quando nasce, que hora que nasceu, onde foi. Nós não temos essa precisão aqui, mas por inferência e por decisões de patriarcas da fé cristã, e bem como da religiosidade romana até então, estabeleceu-se 25 de dezembro. Contudo, irmãos, o que nós temos que mais entender é que Deus presenteou a humanidade com o nascimento de Jesus. De tal forma que Paulo depois vai dizer em Romanos capítulo 8, verso de número 32, que Deus o entregou. A postagem foi feita, chegou no endereço certo. E esse endereço certo foi entre nós, humanidade. Esses dois textos, eles corroboram para que nós possamos reconhecer que Jesus foi o presente, o maior presente de Deus à humanidade. Alguns estudiosos defendem que
que nenhum texto da Bíblia seja tão explícito quanto João 3,16. É muito claro, uma mensagem explícita mostrando o grande amor de Deus em presentear a humanidade, em presentear a cada um de nós. Portanto, é uma mensagem familiar. É comum, às vezes, num amigo oculto, numa empresa, você dá um presente para quem você talvez não tenha afinidade. Às vezes você pegou o nome de uma pessoa que você não tem vínculo nenhum. E às vezes você vai presentear. Mas aqui, irmãos, quando Deus vai nos presentear, Ele não está oferecendo um presente a quem Ele não conhece. Ele está oferecendo um presente a quem Ele conhece. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe da nossa história, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe o que aconteceu a partir do Éden. Deus, na sua onisciência, sabe de todas as coisas. E aí, então, nós temos que entender que essa mensagem de João 3 é uma mensagem familiar. Familiar. Mostra que a grande motivação amorosa de Deus é reconciliar o homem com Ele mesmo por meio desse presente. A grande mensagem do Natal é esta: que Deus enviou Jesus para reconciliar o homem com Deus, e nessa reconciliação, quem recebeu o maior presente foi cada um de nós. O homem, irmãos, foi sempre a maior motivação de todo o movimento de Deus em toda a obra criada. O homem sempre foi o homem. Tudo por causa do homem e a glória de Deus. Podemos identificar que o homem tem mais valor que as estrelas do universo. O homem tem mais valor que o próprio universo, que as galáxias. O homem sempre foi, portanto, e sempre será o alvo do grande amor de Deus. As estrelas na mais vasta expansão do espaço são apenas detalhes delicados da obra de Deus, porque o homem é o centro do amor de Deus. E nós podemos ter isso comprovado a partir do Salmo de número 8. Salmos 8, verso 4, diz algo para nós na seguinte expressão: que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós para sermos lembrados por Deus? E aí o Salmos continua: e quem é o filho do homem para que o visites? Ou seja, quem é o homem e quem é esse Cristo que vai ter um encontro com esse homem, que foi enviado, que seria enviado como um Salmos profético? Quem é esse homem? Quem é esse Cristo que será enviado a este homem? É uma pergunta, irmãos, retórica, porque vai mostrar a grande importância do homem para Deus. Coroa da criação. E a mesma pergunta aparece no Salmo 144, verso 3, quando diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? É como se houvesse uma primazia sobre a humanidade em relação a todos os atos intencionais de Deus. Não há obra-prima maior do que a criação do homem. No entanto, fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. E é exatamente por esses questionamentos que o salmista está trazendo essas perguntas, que apesar de ter sido criado à sua imagem, o Senhor incumbiu esse homem a governar o mundo, governar as coisas, dar nome. Mas sabemos, irmãos, que tudo isso foi perdido por causa da queda, por conta dos nossos primeiros pais que erraram, desobedeceram, e por isso a necessidade de uma restauração da relação desse homem com Deus por meio de Jesus. Esse que seria aquele que visitaria essa terra, que passaria para essa terra. Por isso o Salmo diz: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Quem é esse homem? Quem é esse homem que é tão importante assim, que é preciso que Jesus seja enviado para resgatar esse homem? Portanto, irmãos, desde Gênesis capítulo 3,15, que é a mensagem do proto-evangelho, a primeira menção evangelizadora de Deus, que Deus enviaria o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, é a primeira mensagem de amor e de redenção que nós temos nas Escrituras.
para mostrar que Deus já intencionalmente, já em Gênesis, no livro dos começos, intencionava resgatar esse homem a essa comunhão que até então foi perdida por conta do pecado praticado contra o Senhor. Era necessário, irmãos, portanto, que Deus, no seu plano, fizesse algo. Adão, poderíamos dizer, sentiu-se seguro, não com folhas de figueira para cobrir o seu corpo, mas Adão, depois que um animal foi morto, aquele animal, a pele daquele animal, foi suficiente para cobrir a vergonha de Adão por muito tempo. Isso mostra, irmãos, que para que houvesse a remissão de pecados, a reconciliação, o sangue haveria de ser derramado. É a primeira menção, portanto, de que Deus intencionalmente haveria de enviar o seu Filho e de maneira sacrificial se identificaria conosco, morreria na cruz pelos nossos pecados para nos reaproximar a esse Deus. Podemos olhar na história de Abraão, aquele homem qual Gênesis capítulo 2 nos apresenta como o que é chamado de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus haveria de mostrar onde seria. Esse Abraão chega um momento que ele passa por uma prova gigantesca, e foi posto à prova não por conquistas materiais, porque Abraão era riquíssimo, mas a disposição de abrir mão do seu filho, abrir mão de um filho que era o filho da promessa, que custou a vir 25 anos de espera para aquele casal, 25 anos aguardando até que Deus cumpre. E quando Deus cumpre a promessa de enviar Isaque, de dar Isaque, agora Deus faz uma grande prova para Abraão. Deus queria que Abraão se colocasse em seu lugar. Nada melhor do que a empatia. É colocar-se no lugar do outro. Abraão é chamado de pai da fé, mas Abraão sentiria o que Deus sentiu quando Abraão é posto à prova de trazer Isaque para ser sacrificado. No momento em que Isaque está ali para ser sacrificado, Abraão com um cutelo na mão, com tudo pronto, o menino faz uma pergunta retórica: pai, onde é que está a oferta? E mal sabia Isaque que a oferta era ele mesmo. Mas naquele momento, irmãos, Deus chama a atenção de Abraão e não é Isaque que é morto. Um outro cordeiro é morto, mas Abraão haveria de entender o que Deus, o Pai, experimentaria posteriormente, muitos anos depois, muitos séculos depois, quando houvesse a encarnação do Verbo. Então, o que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que Deus queria que Abraão se colocasse em seu lugar de como dói sacrificar a si mesmo, ou alguém da sua própria natureza, por amor. E João 3,16 é exatamente isso. Mostra o divino amor de Deus. Este amor divino é a fonte de todo o processo para alcançar o homem. Da mesma forma que Abraão se torna o pai da fé, agora, através daquele momento que sai de Ur dos Caldeus e todos os atos que vão corroborando para a construção de uma fé robusta de Abraão, Deus quer mostrar, irmãos, para cada um de nós o quanto Ele, Deus, se colocou em disposição em favor à humanidade, a cada um de nós, enviando o seu Filho a essa pobre e imunda humanidade, a esse pobre mundo morto nos seus delitos e pecados, que deveria ser sentenciado à morte. Mas o próprio Deus, de maneira sacrificial, muda o curso dessa história. É por isso, irmãos, que Deus não ocultou a nós, no seu plano redentor, a revelação de Jesus Cristo. Nós lemos aqui Isaías capítulo de número 9. O povo que andava em trevas viu resplandecente luz. O povo que estava na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso, irmãos, nos mostra o quanto o próprio Deus estava intencionado em revelar
a si mesmo por meio de Jesus. Por isso da encarnação de Jesus, por isso do nascimento de Jesus, por isso da encarnação do Verbo. Então Jesus, portanto, é a palavra, ele é o Logos de Deus. Ele é a própria mensagem de Deus. Olhar para a vida de Cristo é olhar para a mensagem de Deus a nós. Olhar para a vida de Cristo é olhar para o presente pelo qual Deus oferece ao mundo, para que o mundo fosse salvo, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então Deus não ocultou ao homem o seu único filho, e de maneira intencional, ao trazer a revelação do seu filho como Salvador do mundo, Deus estaria permitindo que ele cumprisse uma missão. E essa missão seria de anunciar uma palavra, uma mensagem de esperança através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. O nome de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 1, estaria ligado a duas circunstâncias. Primeiro, falando que Jesus receberia esse nome porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Missão redentora, de redimir. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E segundo, depois ele vai dizer que o nome dele estava associado à ideia de uma presença constante do próprio Deus, que o nome dele seria Emanuel, e o significado todos nós sabemos, significa Deus conosco. Então Jesus é esse que perdoa pecados, e esse Jesus que perdoa pecados, por meio dele eu posso ter comunhão com Deus, porque ele estará sempre presente na minha vida e na história da minha vida. Queridos, o nome dele então estaria associado à ideia de uma missão para salvar, mas para estar presente. Presente. Deus encarnado, presente junto a nós. Pena que, ainda que essa seja uma mensagem tão simples, tão óbvia, muitos não abraçaram esta mensagem. Muitos não reconhecem esta mensagem. Muitos não entendem esta mensagem. E refutam a ideia de que Jesus seja Senhor, como os próprios judeus, os quais, João capítulo de número 1, falando ao povo de mentalidade grega, aos filósofos gregos que tinham os seus mestres Platão, filósofos, Aristóteles, Sócrates e outros mais, esses estão muito mais com os filósofos do que com o próprio Cristo. E aí João está dizendo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles rejeitaram esta mensagem. Rejeitaram esse que tem o nome Jesus, que significa que salva pecados, e rejeitaram esse que é a presença manifesta de Deus entre os homens. Então, irmãos, por causa do amor de Deus, o próprio Deus se constitui como um doador, como aquele que presenteia, que tem um ato de doar, algo inerente ao seu caráter como um Deus que ama sacrificialmente. João 3,16 é uma declaração de amor de Deus. Deus está declarando que ama. Como nós temos dificuldade para dizer que amamos uns aos outros, né? Isso dentro dos casamentos, é bem provável que as esposas reclamem muito dos maridos. Não vou pedir que você erga a mão, não. E pouquinha esposa aqui que gosta que o marido fale que a ama. A maioria, né? E às vezes nós, homens, temos dificuldade de dizer, nós somos meio brucutu, né? Nós somos meio ogro, né? Mas Deus não é ogro, nem brucutu. Deus é um Deus que ama e ele declara, eu amo, porque amor não é fraqueza. Amor não é fraqueza. O amor de Deus não é a fraqueza dele. É o caráter dele. Deus é um Deus que ama. Uma declaração que tem um caráter coletivo, mas que é tão pessoal e tão individual, é tão intimista, de maneira, irmãos, que cada um de nós aqui pode sentir e experimentar a dimensão desse amor, porque Romanos fala que o amor de Deus é derramado sobre nós, derramado em nós, sobre as nossas vidas, pela obra do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que nos capacita para amar. E Deus derrama o seu amor enviando Jesus, e o Espírito Santo vem aplicar essa obra que o próprio Deus planejou por meio da vida de Cristo. Então Deus nos capacita para ter esse amor que faz parte da natureza dele. Porque Deus é assim. Deus ama. E quando Deus diz que amou, irmãos, Ele quer dizer que amou pessoas. Quando nós temos uma análise sobre essa questão de como interpretar a ideia de mundo, por exemplo, quando a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema pecaminoso que nos ronda o tempo todo. É aquele mundo tenebroso de Efésios capítulo 6, que jaz no maligno, que na nossa teologia reformada é um mundo averso a Deus, inclinado para o pecado, em que Satanás, como um príncipe deste mundo, governa ardilosamente, tratando as pessoas de maneira que o mal sempre prevaleça. Só que ele aparece como anjo de luz. Salmos de número 19 fala também da ideia de mundo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa um outro dia, uma noite revela conhecimento sobre outra noite. Um mundo criado. Esse mundo criado é obra da criação de Deus, que sofre também as consequências do pecado, que sofre também por conta do que o pecado trouxe a partir da queda. Quebrou a harmonia com Deus, quebrou a harmonia entre criatura e criatura, Adão e Eva, e quebrou a harmonia com a criação. Cardos e abrolhos passaram a vir por conta disso. O peso sobre a questão do trabalho veio por conta da queda. Mas, irmãos, quando Deus nos ensina sobre João capítulo 3,16, esse mundo aqui, embora de maneira generalizada, esse mundo são pessoas. São pessoas. Deus amou pessoas. E ao amar essas pessoas, Ele presenteia essas pessoas com aquilo que Ele tem de melhor. Não sei se vocês já ouviram falar do reverendo ou do pastor batista Jorge Linhares. Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Certa vez ele foi fazer um bazar na igreja. E os irmãos começaram a trazer as roupas, as coisas que tinham. E à medida que as coisas chegavam, evidentemente era para chegar ali, certamente fazer algum tipo de triagem e encaminhar para pessoas carentes. Mas começou a chegar tanto trapo, que era impossível de usar qualquer roupa que o povo trazia para oferecer a uma pessoa que tivesse mais limitação financeira para ter acesso àquele bem. Reverendo, ou pastor Jorge Linhares ficou tão indignado que ele trouxe tudo para frente e falou: cada um que trouxe pega o seu e pode tirar daqui. Que constrangimento! Trouxe trapo para dar para o outro. Trouxe trapo para oferecer para o outro. Queridos, Deus não nos ofereceu trapo. Deus não nos ofereceu trapo. Deus nos ofereceu aquilo que Ele tinha de melhor. Aquilo que Ele tinha de melhor. É um princípio de ensino, irmãos, que talvez nós pudéssemos aprender na própria descrição, porque João capítulo 3 revela o que a gente chama de missio Dei, é a missão de Deus. Missão de Deus, missio Dei. Deus está dando o que Ele tem de melhor. Deus não está dando qualquer coisa. Deus não está oferecendo um trapo. Deus está dando o que Ele tem de melhor. Por isso a expressão unigênito, o único gerado, é o único daquela espécie, é o único daquela natureza. Jesus, co-igual a Deus, co-igual à obra do Espírito Santo. Os três são um na economia de Deus. Deus oferece aquele que faz parte da sua própria natureza, encarnado sim, mas a natureza divina estava sobre ele. Deus está oferecendo e Deus está dando.
Então, irmãos, considerando esses fatos, nós podemos objetivamente concluir que Cristo assumiu não a forma de anjos, mas a forma de homem, para identificar-se com cada um de nós, porque Deus amou pessoas e Deus mandou Jesus como uma pessoa, para viver como homem, para sentir as nossas dores, para vivenciar as realidades humanas. Na sua encarnação, Jesus sentiu fome, Jesus dormiu, Jesus cansou, seus pés, certamente cansados, muitas vezes foi lavado pelas irmãs, dentre elas aquela que ungiu os pés de Jesus, por conta do cansaço, do relevo pedregoso de Israel, de Jerusalém, Jesus sendo tratado como homem. E esse homem, ele é o Filho do homem. E esse Filho do homem foi o presente que Deus deu a cada um de nós. João capítulo 6, 29. Nós temos que ter uma consideração tremenda sobre isso. Considerando esses fatos e argumentos, podemos então objetivamente assumir, entender que Jesus não assumiu a forma de anjo, mas a forma de homem. Em João capítulo 6, 29, o próprio Jesus chegou a dizer o seguinte: a obra de Deus é esta. E ele diz que ele foi enviado, Os discípulos perguntaram: que sinal fazes para que creiamos que o Senhor foi enviado? E Jesus responde aos seus discípulos com a delicadeza, a presteza e a firmeza que ele sempre teve. Ele diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que alimenta as vossas vidas. Eu sou esse pão que alimenta a vossa alma. A minha mensagem alimenta e renova cada um de vocês. Por isso que quando Deus disse que Deus enviou o pão que nos alimenta. Porque nós temos fome espiritual. Nós temos necessidades espirituais. E que somente com este alimento que é Cristo, com esse presente, nós podemos ser alimentados, fortalecidos, nutridos, para que nós sigamos até que se cumpra o plano de Deus sobre a vida de cada um de nós. Portanto, nesse texto, nós podemos compreender algumas coisas. Primeiro, João capítulo 3 fala de um mundo perecendo por causa do pecado, por causa da corrupção, pela força que o pecado da desobediência trouxe como um prejuízo a toda a humanidade. Conforme Efésios capítulo 2, a descrição de Paulo é real. Paulo vai dizer que essa humanidade ela está morta nos seus delitos e pecados. Paulo vai dizer que essa humanidade anda segundo o curso deste mundo, segundo a direção de um mundo caído. É isso. Essa humanidade está assim. Que essa humanidade anda segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe, citei aqui já, é Satanás, que é o príncipe deste mundo. Então, há uma ação intencional também que se opõe a Deus para agir de maneira plena sobre a vida das pessoas, sobre a humanidade. Efésios nos ensina também, irmãos, que essas pessoas andam segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. A desobediência de Adão permanece sobre eles. Por isso que nós defendemos a ideia da depravação total, que o homem está no estado de depravação, alheio às coisas de Deus, inclinado ao mal, indisposto ao bem. E eles são filhos da desobediência. Paulo também fala em Efésios 2 que essa humanidade ela anda segundo a vontade da carne. Você vai ver, viramos a chave do Natal, liga a chave do Carnaval. Não é? Virou a chave do Natal, liga a chave
do carnaval. E como é que nós estamos em termos de Brasil? Brasil cada vez mais depravado, cada vez mais ofendendo a Deus com os carros alegóricos, ofendendo o cristianismo, falando de Satanás, pessoas endemoniadas, Jesus sendo arrastado como alguém que Satanás vence Jesus. Cada vez mais, uma ofensa à fé, uma imoralidade presente, uma exposição do corpo cada vez mais evidente. Irmãos, é exatamente o que Paulo está dizendo. Uma humanidade que anda segundo a vontade da carne. E ele diz ainda, uma humanidade que se manifesta como filha da ira. Filha da ira. Porque Deus não aprova o pecado. Porque Deus não aprova aquilo que traz ofensa a Ele. E todos que permanecem nessa condição vão receber a ira de Deus. E cada vez mais pessoas que andam assim se tornam indesculpáveis em relação à fé cristã. Indesculpáveis por quê? Porque suprimiram a verdade. E suprimir a verdade é rejeitar o presente. Suprimir a verdade é dizer, eu não quero esse presente. Esse presente não serve para mim. Efésios 6, irmãos, vai ampliar ainda mais a nossa compreensão do que Paulo está falando dessa realidade espiritual, quando ele vai dizer que há uma realidade espiritual a qual Paulo chama de principados e potestades. Paulo nomenclatura como dominadores deste mundo tenebroso. Diz ainda que o mundo está dominado por forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quando falamos de mundo, falamos de pessoas que estão longe de Deus, pessoas que deram as costas para o Senhor, que estão em estado de rebeldia, em pecado, debaixo de culpa, alheios a Deus e espiritualmente cegos, leprosos espirituais, vivendo a realidade de um coração corrompido e escravizado pelo pecado. Aí o apóstolo Paulo diz que nessas condições a humanidade se revela como, repito, filha da ira. Filha da ira. Mas essa realidade pode ser transformada. Aí que está. Não precisa ser assim. Não precisa continuar assim. E o Evangelho, irmãos, é exatamente a mensagem preciosa de Deus ao mundo, nessa missão do próprio Deus em enviar o seu Filho, de enviar-nos aquilo que Ele tinha de melhor, não tranqueira, não o resto, mas o que Ele tinha de melhor, para que nós pudéssemos, ao receber esse presente, quebrar todas as cadeias que nos prendem a essa realidade espiritual que Deus reprova. Por outro lado, então, um Deus infinito, majestoso, glorioso e amoroso, tem um amor incondicional, tem um amor sacrificial. No entanto, as Escrituras fazem com clareza, principalmente na língua grega, a distinção do que é amor. Lamentavelmente, a nossa língua é pobre no sentido de entender a dimensão desse amor. Irmãos, o amor que Deus tem para conosco, para com cada um de nós, não é esse amor meramente erotizado, como é tão propagado e anunciado por aí. Não é esse amor erótico. Deus não tem um amor erótico por você. Deus também não tem esse amor filos, que te trata como um amiguinho, mas cada um na sua, você fica na sua, que eu fico na minha. Deus não tem esse amor amigo, só de tapinhas nas costas, eu vejo que posso te ajudar, mas não te ajudo, mas você é meu amigo, você faz parte da minha listinha, meu amiguinho. Jesus não tem esse amor amigo para conosco. O que Ele tem para conosco, irmãos, é o amor ágape. E esse amor ágape é o amor que paga o preço, é o amor que se sacrifica, que abre mão de si mesmo, em detrimento do outro. É esse amor que deve reger as nossas relações como crentes, porque é esse amor que Deus reparte conosco mediante a ação do Espírito Santo. É esse amor sacrificial que Deus queria que Abraão tivesse quando foi entregar Isaque. É esse amor que Deus tem para com você, quando o próprio Deus mandou Jesus para essa humanidade caída, corrompida,
mas que poderia ser transformada por amor. Por amor. Por isso que o Evangelho não deve ser entendido que deva ser pregado e anunciado nem por força e nem por violência. Porque isso não é Evangelho. O Evangelho de Deus é a manifestação do amor de Deus, da palavra de Deus e da prática disso entre os crentes, e da prática disso entre os crentes e essa relação com o mundo caído que precisa ouvir do Evangelho. Deus tem um amor imensurável, tal qual o apóstolo Paulo disse que é impossível medir a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Um amor que propõe e oferece a vida e não a morte. Alegria e esperança e não frustração. Em Filipenses capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo ele disse que mesmo sendo Jesus ungido de Deus, tendo como natureza a natureza de Deus, subsistindo em forma de Deus, diz a tradução King James, diz assim, não reivindicou ser igual a Deus. Na sua tradução está dizendo assim, ó, que não usurpou ser igual a Deus. Uma tradução mais simples, não reivindicou, mas assumiu a forma de servo. Sabemos, irmãos, muito bem o que vem a ser reivindicar. E hoje nós estamos vivendo cada vez mais em uma sociedade politizada, cada um reivindicando os seus direitos. Ah, é meu direito. É meu direito. Aí eu posso. A lei diz que eu posso. É meu direito. Aí até um adolescente inconsequente confronta um pai, a despeito dele estar com práticas delinquentes, o pai tem que ficar quieto, porque o adolescente inconsequente está dizendo que ele tem os seus direitos. Estamos hoje vivendo dentro dos casamentos, cada um reivindicando os seus direitos. E às vezes entre nós cristãos, cada um de nós reivindicando os seus direitos. Irmãos, aí Jesus vem e ele abre mão de todos os seus direitos. Que lição para nós. Que lição. Ele assume a forma de servo. E Paulo, na sua teologia bíblica, fala, não julgou com usurpação ser igual. Ele abre mão dos seus direitos. Ele não reivindica para si ser igual a Deus. Ele poderia jogar na nossa cara como quem diz, olha, eu sou igual ao Pai. Mas ele não faz isso. Ele ensina sobre isso. Mas ele não fica brigando por isso. Infelizmente, hoje, muitos lutam e reivindicam por seus direitos. E algumas dessas reivindicações são justas, outras vão além do bom senso. E Jesus nos mostra, irmãos, que ele abre mão de algo precioso. Jesus abre mão da glória do Pai, da presença do Pai. Nós estudamos, alguns dias atrás, na escola dominical, a subordinação de Cristo. Eu dei essa aula aqui, na escola, onde Jesus, ele se oferece ao Pai. Pai, eu vou fazer o que tem que ser feito para alcançar o homem, as famílias, os homens, as mulheres, as crianças. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Jesus, então, ao oferecer a si mesmo, ele se entrega, ele está abrindo mão dos seus direitos. Jesus tinha todos os direitos, todos os argumentos, todos os considerandos, todos os arrazoados possíveis, quando poderia fazer qualquer coisa, porque ele era o Filho unigênito de Deus. Ele estava sentado à destra do Pai, que era santo, e não podia envolver-se com imundícia, com o pecado da humanidade. Mas ele abre mão dos seus direitos. Ele não foi irresponsável, ele foi amoroso, ele foi cuidadoso, porque ele sabia o quanto o Pai ama homens,
e o quanto o Pai precisava reconciliar esses homens com ele. E Jesus era a ponte, era o caminho pelo qual isso aconteceria. Ele abriu mão, veio a este mundo esvaziado de glória, nasceu num ventre materno, foi posto numa manjedoura, foi circuncidado como todo judeu, sofreu perseguição desde a sua infância, expondo ao infanticídio do primeiro século. Mas, além disso, viveu como um imigrante, tendo que fugir para o Egito, e Egito é África. Jesus se refugiou na África. Jesus foi para a África, refugiado no Egito. Teve sua identificação como o filho de José, o filho de Maria, o filho do carpinteiro. E a partir de seu batismo, irmão, no Rio Jordão, ele passa a assumir sua outra natureza, a sua outra identidade. E esse momento, o momento em que o propósito divino de Deus vai se cumprir sobre a vida dele. Quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, desce sobre ele, unge Jesus, ouve-se a voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. E posteriormente, João 1, 29, numa declaração, numa proposição de João, quando diz: quem é este? E João diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o presente de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nascido de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, e aí Paulo, ao argumentar sobre justificação, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, depois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ele argumenta ainda em Romanos, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor. Ele revela o seu amor. Ele manda Jesus, Jesus encarna, e agora Deus prova. E a prova maior, irmãos, de Deus não foi a encarnação. Foi alguém da sua própria natureza chegar à cruz e sofrer por conta dos nossos pecados. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu presente e a gente, como seres humanos, nós maltratamos o presente que nos foi dado. Você tem consciência disso? Nós maltratamos. Nós recebemos o presente e maltratamos. Aos judeus é dito: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aí ele vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, então, você entende que o que Jesus quis dizer ser ele o presente de Deus a nós? O que o Natal representa para nós? Representa Deus presenteando você, presenteando a mim, as nossas famílias, presenteando a cidade de Botucatu, presenteando o Brasil, presenteando a América do Sul, presenteando os continentes, presenteando a humanidade com aquilo que Deus tinha de melhor, que é o seu próprio Filho. Portanto, quando o Evangelho é pregado, Deus está oferecendo um presente. Nessa noite, Deus está oferecendo um presente para você. Deus está oferecendo um presente a cada um de nós. Ou Deus está renovando o seu presente a cada um de nós, através da pregação do Evangelho, que apresenta Cristo como esse presente. O que vamos fazer com esse presente? O meu desejo é que você receba esse presente. Valorize o valor precioso desse presente. Mas também é um presente que você pode compartilhar. É uma mensagem que você pode dizer a outros, comunicar a outros, presentear a outros.
Portanto, Jesus é o presente que satisfaz a todos nós. O meu desejo é que você receba esse presente. E ao receber, vai ser beneficiado com todas as virtudes de Deus manifestas em Cristo, reveladas a nós pelo Evangelho, que nos torna pessoas salvas, redimidas, transformadas, novas criaturas, porque nós recebemos esse presente. Que Deus assim nos abençoe. Seja alguém que esteja pronto para receber presente. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe receber. Você quer fazer alguma coisa por ela? Não quero, não preciso. Saiba receber. Receba esse presente. É um bom presente. Vale a pena. Deus nos abençoe. Vamos ouvir o coral e após estaremos encerrando o nosso culto com a bênção apostólica. Noite Santa.